Olá, no dia 20 de agosto, o Congresso Nacional realizou sessão para analisar os vetos presidenciais, e isso segundo novas regras regimentais. Isso inaugura uma nova fase de relacionamento entre o Executivo e o Legislativo. Quem conversa conosco sobre o assunto é o senador Sérgio Souza. Senador, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. É uma nova fase? Como é que o senhor vê essa mudança da relação entre Legislativo e Executivo, agora que temos novas regras para análise de vetos? Tânia, a Constituição ela é muito clara, né? Ela diz que tem a independência e a autonomia entre os poderes. Isso deve ser respeitado. Mas com o passar dos anos, dos tempos e as sucessões presidenciais, foram criando-se mecanismos até mesmo para fugir da morosidade do Congresso Nacional. Porque o Congresso Nacional é lento, não consegue dar velocidade aos projetos. Então, mecanismos de urgência, e veio depois o artifício da medida provisória. E o Congresso Nacional aprendeu a pegar carona, literalmente pegar carona nas medidas provisórias, para fazer com que os projetos de autoria dos próprios senadores, que não saem das comissões, das gavetas, venham a ser inseridos nas medidas provisórias e comecem a tramitar. O governo aprendeu nesses últimos anos, principalmente nos últimos 10, 12 anos, aprendeu a vetar, e como o Congresso Nacional não analisavam-se os vetos, e formou aquele estoque resolvido. Pronto, a última palavra no processo legislativo era o veto, e era o veto aposto pela Presidência da República. Agora, depois de uma decisão do Supremo, de que nós devemos analisar sim os vetos, aquela confusão dos vetos dos royalties, lembra já do ano passado. Mas é bom lembrar o espectador, né? Isso. Aí o que fez o Congresso Nacional? Criou-se uma resolução, e após a decisão do Supremo, dizendo o seguinte: veto tranca a pauta. Essa foi a interpretação dada. Se tranca a pauta, o que diz a Constituição? Que o veto tem que ser analisado em 30 dias. Então tem prazo. Então tem prazo. Então passou 30 dias, tranca a pauta. E qual pauta? Pauta do Congresso Nacional. Não é a pauta do Senado nem a pauta da Câmara, mas é a pauta do Congresso Nacional, que é a união dessas duas casas que votam causas específicas, como o projetos específicos, como a Lei Orçamentária Anual, como a Lei de Diretriz Orçamentária, o Plano Plurianual, os vetos todos e outras prerrogativas do Congresso Nacional de votar. Então, o que está acontecendo hoje, né? Está devolvendo para o Poder Legislativo a autonomia legislativa, ou seja, a sua função de analisar os projetos de leis, votar até nas duas casas, até o prazo final, submetido ao Poder Executivo, sancionado e havendo vetos apostos, dar a última palavra do ponto de vista do processo legislativo. Então, é do Poder Legislativo dar a última palavra, isso traz de volta, né? E o que é bom de nós fazermos essa análise? Eu estou aqui há 2 anos e pouco no Senado, e quando eu cheguei aqui, quando a Gleisi foi ser chefe da Casa Civil, eu cheguei no Senado, o Senado não tinha a prerrogativa de analisar a medida provisória, não. Esse é outro tema, né? Todo o prazo era consumido lá na Câmara dos Deputados e chegava aqui no último dia, na última hora, era votado nos atropelos, porque se não votasse, cairia a medida provisória e não dava tempo de voltar para a Câmara. Então, neste ano, no Senado Federal, eu ressaltaria 2 circunstâncias que são positivas para o Poder Legislativo. A primeira, aquela decisão de que se não chegar no Senado com 7 dias antes a medida provisória, pelo menos 7 dias, para ter um tempo razoável para se analisar, não se vota mais, ela vai cair automaticamente. 7 dias quer dizer que ela já consumiu 123 dias para trás, na comissão mista e na Câmara dos Deputados. Então, mas a comissão mista também é um avanço. Sim. Né? Porque ela já começa tratando do mérito. Já começou ali, né, a participação do Senado, né? Porque até então não tinha comissão mista, era uma comissão formada na Câmara que analisava os pressupostos de relevância e urgência e não se forma. E é uma obrigação legal formar a comissão mista. Hoje nós avançamos para a comissão mista, nós avançamos para ter um prazo razoável no Senado para julgar e vamos analisar vetos. E é uma triagem das MPs, porque outra queixa recorrente parlamentar é que nem toda matéria apresentada numa medida provisória, ela obedecia aos requisitos necessários para ser uma medida provisória. Né? Olha, esse é algo que nós precisamos avançar. O Congresso Nacional, a partir do momento que ele conseguir, as casas, o Senado e a Câmara, conseguir dar fluidez, dar velocidade na aprovação de projetos, e pode fazer isso,
Tanto pode que nós vimos agora no mês de junho e no mês de julho a quantidade de projetos que nós aprovamos aqui no Congresso Nacional e não eram medidas provisórias, conseguimos avançar por conta do apelo do cidadão, do apelo das ruas. Que deu legitimidade a muito projeto que estava parado. E aqueles que não eram pautas prioritárias se tornaram pautas prioritárias. Mas isso quer dizer o seguinte, que nós temos sim condições de fazer, de certa forma, agilmente a votação de projetos que são de interesse do Brasil. E não precisamos viver somente das medidas provisórias. Agora, enquanto temos as medidas provisórias e não há uma agilidade no Congresso Nacional, vai aparecer as caronas, né? Chamadas aí carinhosamente pelos pares de contrabando, ou seja, aquele projeto de lei que não sai do papel, ele vai como uma emenda dentro da medida provisória para chegar até o momento da sanção e se tornar lei. Perfeito. Né? Mas a partir dessas duas mudanças, dessa dinâmica nessa relação entre os dois poderes, qual a expectativa do senhor? O que acontece daqui para frente? Olha, a primeira coisa que vai acontecer é o próprio Poder Executivo e o Poder também Judiciário ter um cuidado maior, conversar mais, dialogar mais com o Congresso Nacional. Nós estamos resgatando a nossa autonomia, nós estamos resgatando a figura de um poder, que é o poder legislativo. E, lógico, também com os olhos voltados de toda a população brasileira para dentro do Congresso Nacional. Então, a partir do momento que você resgata essa autonomia, de você dar a última palavra em processo legislativo, que é analisar os vetos, o Poder Executivo, ele não vai deixar tramitar naturalmente, sem conversar, dialogar com o Congresso Nacional, os projetos de lei e depois com a caneta da presidenta ou do presidente da República, colocando um veto, resolveria. Não resolve mais, porque o Congresso vai analisar e pode derrubar. Lógico, nas análises feitas pelos congressistas desses vetos, entendeu-se que o prudente foi a votação majoritária, era manter os vetos. Mas nós vamos ter aí vetos a serem analisados lá no dia 17 de setembro, né? Que são polêmicos e o governo tem que trabalhar muito se quiser manter, mas a tendência é até de passar um ou outro serem derrubados. Mas isso também aumenta a possibilidade da sociedade se reconhecer no Congresso, né? Porque a partir do momento que você vem com o processo legislativo até um determinado momento, uma etapa está na mão do Congresso. Depois, quando vai para a presidência da República, se encerra ali, nem sempre está em consonância com a expectativa do cidadão, né? Olha, por isso que são três os poderes. E eles têm que ser autônomos, independentes entre si. O que é o Congresso Nacional? O Congresso Nacional é um reflexo da sociedade na formação deste parlamento, senadores ou deputados, estão aqui porque foram escolhidos pela sociedade por estarem aqui, porque defenderam determinada bandeira, causa, quando das eleições. Então, se o Congresso Nacional, quando ele recebe essa força toda da população, essa pressão para votar determinados projetos de lei, e depois há o veto, então quer dizer que a população não está. Então, dar a última palavra, não estou dizendo, tem vetos que realmente são prudentes e devem ser dados, e acredito que até a maioria deles, desses 3.000 e tantos vetos que tem um estoque aqui no Congresso Nacional, devem ser mantidos, até mesmo porque já perderam até o seu objeto, né? Senador, para encerrar aqui o último minutinho da nossa entrevista, se discute agora no Congresso a questão do emendas impositivas ao orçamento. Essa questão chega no Senado Federal, vai ser discutida aqui também. O que o senhor acha do tema? Ele ajuda nesse resgate da autonomia do Legislativo? Olha, eu acho que emendas não deveríamos ter. Acho que o parlamentar ele deveria ter a sua função de legislador e fiscalizador, independente da atuação do orçamento do Executivo para se fortalecer nas bases. Mas se nós temos emendas, isso é uma regra, então essas emendas de forma impositiva, isso quer dizer o seguinte, que o parlamentar, aquilo que ele escrever na lei e uma vez sancionada ou promulgada, esta lei vai valer. Então isso é importante porque ele gera a expectativa. Agora vai gerar em cadeias, né? Nós temos que aplicar isso também nos orçamentos dos estados e nos orçamentos dos municípios. Então nós vamos ter emendas em todos os níveis. Certo, e aí realmente decidido aqui, como o senhor disse, vai reverberar em toda a casa legislativa. É um reflexo, né? Não que vai valer para as demais, mas as casas legislativas estaduais e municipais também vão na mesma linha. Vão seguindo a mesma linha. E o senhor acha que isso é positivo? Veja só,
emendas, eu não sei se essa é uma função do legislador. Eu acho que não é uma função do legislador. Ele pode emendar o orçamento, mas em questões de direção, de políticas públicas, não para colocar, mas se tem uma emenda, já que tem, ela sendo impositiva, é um sinal de que aquilo que está no orçamento ele vai ser cumprido. Isso é importante, porque gera uma expectativa. Né? Com certeza. Senador, eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Eu agradeço a você. A você que nos acompanha também, obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e você pode participar do nosso trabalho dando sugestões ou fazendo suas críticas. 0800 61 2211, ligação gratuita, ou www.senado.leg.br/TV. Até a próxima.